Olá, meu nome é Caleb Galvão, meu RA é 811-867. Eu sou aluno da turma 022 de Matemática. E esse é o trabalho que eu irei apresentar, no caso, a minha parte que era sobre a teoria corpuscular da luz. Para começar, vamos entender o que é luz. A luz, basicamente, hoje é definida como algo que se comporta tanto como partícula quanto onda. No caso, a natureza da luz, que demorou muito tempo para ser descoberta, que era assim. Para começar, na Grécia Antiga já tinha alguns cientistas e pensadores querendo saber como que era que funcionava a luz, como que era a natureza dela e como que era ter uma discussão não sobre a parte atomística, mas sobre a parte fisiológica da luz. Por que que as pessoas ficavam cegas, por que que se olhassem para o sol, a pessoa não ia conseguir enxergar. E aí começa a discussão. Primeiro, eram divididos em dois grupos que tinham ideias principais. Um acreditava que a luz, na verdade, era nosso olho que emitia um feixe de luz e iluminava os objetos, que é a gente que era a fonte de luz. Só que isso não fazia muito sentido, porque senão não faz sentido, tipo, ter o escuro e a gente não conseguir enxergar no escuro. Se é o nosso olho que emite a luz dos objetos, isso meio que se contradiz. Então, tinha outra teoria que era a parte atomística da luz, que acreditava que a luz, na verdade, era... que nossos olhos, na verdade, eles recebiam as imagens vindas dos objetos. Hoje, a gente sabe que nossos olhos são lentes que recebem a luz e conseguem captar ela. E aí que existe dois tipos de seres, dois tipos de corpos, que são os corpos luminosos, que emitem luz, e os corpos iluminados, que eles basicamente vão refletir a luz. Isso acontece com os objetos em geral, que eles vão receber uma luz e vão refletir. Só que demorou muito tempo para ser descoberto. E ao longo da história começou com Descartes, mas uma parte muito importante foi em 1666, quando Isaac Newton fez um primeiro experimento, que foi o experimento de prisma que ele tinha, que era sobre a decomposição da luz. Isaac Newton nasceu no dia 4 de janeiro de 1643 em Lincolnshire, na Inglaterra. Ele morreu aos 84 anos, que é uma idade bem avançada para aquela época. Ele foi um físico, matemático, astrônomo e teólogo, sendo considerado por muitos como um dos cientistas mais influentes da história, uma das mentes mais brilhantes que já existiram. Tanto que diziam que ele só se dedicava unicamente a isso. Ele criou um livro que foi muito famoso, que foi Princípios Matemáticos da Filosofia, que basicamente serviu como fundamento para a mecânica clássica. Ele também desenvolveu algumas coisas, como um que ele é acreditado junto com um autor chamado Leibniz, que foi uma das coisas que utilizamos hoje em dia, que é o cálculo infinitesimal. Desculpa. E também uma das coisas que ele contribuiu, que no caso é o que a gente vai falar agora, é a teoria corpuscular. Basicamente consiste em a luz sendo composta de pequenos feixes, pequenas partículas de luz, que era chamado corpúsculo. E ele basicamente dizia, segundo essa teoria, de que esses corpúsculos se moviam de forma tão rápida, mas tão rápida, que a gravidade não seria afetada, que no caso ele acabou calculando lá com a velocidade da luz, e que também ele conseguiu, ele concluiu essa teoria baseada em algumas coisas. Por exemplo, quando tinha uma sombra
no qual, tipo, uma parte era iluminada e a barreira que ficava... Imagina que você está fazendo uma sombra com a mão. Quando a barreira... Como vai ter uma sombra no mesmo formato do que o corpo, basicamente nesse lugar não existiria luz, que ficaria penumbra. E teve outros experimentos que ele também fez que acabou meio que teorizando essa ideia dele, como também o prisma que ele fez sobre a decomposição de luz. E aí ele explicou como que a luz se comportaria qual que é as propriedades dessa teoria corpuscular e como ela se comportaria. Bom, para começar, o fenômeno de reflexão que Newton teorizou como se fosse uma bolinha. Eles usavam uma bola de elástica mesmo, que jogaria na parede e voltaria na mesma direção. Basicamente, eles explicou a reflexão da teoria corpuscular como isso, em que os raios de luz, os corpúsculos, incidiriam sobre uma superfície, um meio. Geralmente, a parte mais conhecida seria um espelho, e ele refletiria. Que imagina que a gente tem uma superfície, uma reta normal e um ângulo, que seria esse raio de luz. Ele seria refletido no mesmo ângulo, só que oposto. E aí a gente tem que isso basicamente explica certinho a teoria de reflexão, que a gente teria duas teorias, que é a reflexão normal, que incidia no mesmo ângulo, e a reflexão difusa, que basicamente mudaria um pouquinho como a luz seria refletida. Também tem o fenômeno de refração, que basicamente, quando a gente coloca, por exemplo, uma colher dentro de um copo e parece que a figura está meio que cortada, copo de água, Newton explicou, segundo a teoria dele, de que esse fenômeno ocorria por culpa que porque basicamente as partículas da água as partículas da luz quando estão em outro tipo de meio, que no caso não é o ar, sim a água, lá ele sofria alteração, e que a força das partículas entre si, a força da água seria maior, o que faria com que puxasse a luz meio que para baixo e alterasse. E isso é meio que o que ocorre mesmo numa reflexão, geralmente da luz. Ele falou que isso não ocorreria, por exemplo, no ar, em que a luz, a soma das forças da luz e da interação das partículas com as moléculas de ar seria igual a zero, então a luz continuaria constante. O fenômeno de dispersão, que basicamente é o mais famoso que ele utilizou, que é do prisma, que basicamente uma luz branca incide no prisma e dessa luz branca surge várias cores. Um exemplo disso seria o arco-íris, que a luz do sol incide nas gotículas de água e isso vai decompondo a luz em várias cores. E segundo Newton, isso ocorria porque, basicamente a luz é composta de vários corpúsculos e partículas, e cada partícula teria um tamanho diferente. E isso originou, quando ela é decomposta, como tinham tamanhos diferentes, as cores meio que se uniam. As que tinham tamanhos maiores ou menores se uniam e decompunham, ou seja, cada uma das 7 cores do arco-íris teria um tamanho diferente. E depois de um tempo, a teoria de Newton foi refutada por Huygens e por um outro cientista que fez uma experiência da fenda dupla, que foi Young, e que considerou a luz como uma onda. Mas depois de um tempo, Einstein acabou falando sobre depois de um bom tempo, Einstein retomou a ideia de Newton, porque basicamente alguns fenômenos na física só são explicados com a luz como uma partícula, e alguns fenômenos da física só são explicados na luz como uma onda eletromagnética.
Então, eles criaram a teoria de que a luz, na verdade, possui uma dualidade, em que em alguns momentos se comportaria de um jeito, em que em outros se comportaria de outro, e isso basicamente explicaria como funcionam alguns fenômenos físicos. Então, acaba que comprova uma parte da teoria de Newton, da teoria corpuscular. Bom, é isso. Muito obrigado.